parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EJF do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, promove aqui, na cidade histórica de Tiradentes, o segundo curso jurídico regional. O objetivo é melhorar a prestação jurisdicional por meio da integração, capacitação e desenvolvimento de magistrados. O Pensamento Jurídico participou e fez uma cobertura especial do evento. O curso foi aberto pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e superintendente da EJF, Joaquim Herculano, ao lado do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cláudio Costa. Durante o evento, foram analisados temas como a reforma do processo civil, ação civil pública, entre outros, por especialistas como os ministros João Otávio de Noronha e Sidney Benetti, do Superior Tribunal de Justiça. Bem, aqui ao meu lado o desembargador Joaquim Herculano, que é o superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Herculano, qual que é a importância desse investimento que faz a escola, as associações de classe, na formação continuada, na capacitação dos magistrados? A primeira é cumprir as resoluções da Infam e atualmente do Conselho Nacional de Justiça, que editou recentemente uma resolução 126, que trata da capacitação dos magistrados. E ressalta-se que, para a promoção de merecimento de magistrados, eles têm que cumprir obrigatoriamente números anuais, números de horas, aulas por ano, que devem ser administradas pelas escolas judiciais. E isso é muito importante, porque permite o magistrado uma atualização constante do nosso direito. Porque direito é cultura, direito é dinâmico. A questão da prestação jurisdicional mais célere, mais eficiente. Há sempre aquela polêmica, aquela discussão se é possível compatibilizar isso com o amplo direito de defesa e também com a segurança jurídica. Como é que o senhor avalia essa equação, essa combinação? Evidentemente que a defesa tem que ser ampla, mas a justiça tem que ser célere. O que existe hoje no país é uma avalanche de recursos que procrastinam a decisão judicial. E nós temos que enfrentar isso com muita altivez e com muita firmeza, reduzindo esses recursos intermináveis para valorizar a decisão de primeiro grau e, quando muito, a do segundo grau, mas não de terceiro e quarto grau, de recursos que permitem a procrastinação da decisão judicial e, em consequência, da efetivação da justiça. Ou seja, a justiça não acontece apenas na quarta instância. Sim, ela tem que prevalecer na justiça de primeiro grau, quando muito, no segundo grau. Mas, repito, que no Brasil hoje, qualquer ação pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, que é inadmissível. Vamos entrevistar agora o presidente da AMAGES, juiz Bruno Terra Dias. Doutor Bruno, mais uma vez a AMAGES está participando, numa parceria com a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, na formação dos magistrados nesse curso regional que se realiza aqui na histórica Tiradentes. Qual a importância desse investimento? A Escola Judicial tem crescido muito e a disciplina da Infam auxilia nisso. A AMAGES, como entidade que congrega toda a magistratura mineira, não poderia estar de fora. Enfim, há uma união de esforços que vai resultar não só numa melhor justiça mineira, mas num magistrado mineiro mais bem preparado para os desafios que estão postos. Mais capacitado. Fala-se muito no tempo, nos prazos dos processos. Existe um tempo ideal para isso? Bem, a Constituição diz que nós devemos ter um tempo razoável de duração. O problema é que nós temos um ferramental processual que não nos permite esse tempo razoável. Por isso, então, está em tramitação no Congresso Nacional um novo Código de Processo Civil, que tem como uma das missões abreviar o tempo do processo. Isso significa esvaziar de uma série de procedimentos, de incidentes que não têm maior utilidade, que fazem apenas arrastar o processo sem reverter em qualidade de decisão judicial.
Além disso, o ministro até destacou a questão cultural, o comportamento do brasileiro. Quase tudo vai parar na justiça, qualquer litígio nesse país. E por aí podemos adotar mecanismos que evitem que se crie um processo. Sim, a sociedade brasileira passou por grandes transformações. A Constituição de 1988 consagrou uma sociedade inclusiva. E com isso, houve uma explosão de demandas. Na verdade, o brasileiro tem a cultura de que tudo deve passar pelo judiciário, quando o ideal seria que se reservasse ao judiciário apenas aquelas causas em que a solução pacífica, amistosa, consensuada não fosse possível. Nós podemos imaginar, então, uma série de outros mecanismos, como a mediação, por exemplo, como a arbitragem, que podem atuar antes de se chegar à jurisdição, para deixar para a justiça somente aqueles casos em que estiver falida a possibilidade de solução consensuada. Foi dito aqui, e até lembramos de uma proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, sobre a redução dos recursos, que a justiça não precisa chegar até o Supremo Tribunal Federal para se realizar a justiça nesse país. Onde é que começa a justiça, afinal? Na verdade, a justiça começa em casa. É uma questão de educação. Educação para a civilidade, educação para o compromisso de dirigir os próprios destinos. Agora, dentro do processo, o excesso de utilização de recursos e a desvalorização da primeira e da segunda instâncias acabam gerando um número excessivo de recursos para os tribunais superiores em desprestígio da justiça estadual. Ora, um dos objetivos da reforma processual é exatamente permitir que as decisões de primeira instância tenham efetividade, que as decisões dos tribunais sejam o mais possível as últimas dos processos, e que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal tenham a seu encargo apenas as decisões de uniformização do entendimento do direito federal brasileiro e de guarda da Constituição brasileira. Muito obrigado. São propostas que valorizam as primeiras instâncias do Judiciário. No próximo bloco, nós vamos conversar com o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, o palestrante da noite, que faz uma análise realista da reforma do Código de Processo Civil que tramita no Congresso Nacional. A gente volta em instantes.